Bom dia, a paz a todos. Hoje eu tô aqui para falar o que aconteceu comigo ontem. Estou aqui por obediência a Deus, né? Vim obedecer o que Ele falou para mim fazer. Eu vou passar para vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu peguei a Bíblia para ler e esses 2 dias eu não gravei vídeo aqui, né? Eu tava lendo a Bíblia e eu falei assim: Deus, me dá uma palavra para me passar hoje, né? Porque sempre eu peço para Deus a palavra para me vir gravar o vídeo, para me passar para vocês. Então eu peguei a Bíblia e tava lá folheando a Bíblia e eu pedi para Deus uma palavra. Foi à noite. Aí eu fui dormir. Tive um sonho. Nossa, que sonho lindo. Deus entrou no meu sonho, e me mostrava que eu estava pregando para um pequeno grupo de pessoas, né? E então Deus falou assim para mim: hoje você vai fazer diferente. Você vai falar como que você me conheceu. Então eu vim aqui passar para vocês, né? Como que foi que eu conheci Jesus. Entre a década de 97, né? Foi o ano de 97, né? Com os meus 12 anos de idade, eu vim para cá, para São Paulo, para morar na casa de uma mulher chamada Lucy. Se você estiver vendo esse vídeo, beijos, Lucy. E ela era evangélica, né? Eu vim morar na casa dela para cuidar dos filhos dela, né? E ela era evangélica e ela levava eu e os filhos dela pro culto, né? O culto dominical, a escolinha dominical. E através daí, ela me levava nos cultos. E a partir desse momento foi que eu conheci Jesus, né? Até então não aceitei, né? Eu tinha 12 anos na época. Aí, depois de muito tempo, acho que uns 15 anos, eu aceitei Jesus. E nas minhas orações, eu sempre colocava a minha família, né? A minha mãe, eu tô falando o que Deus mandou falar. Ele mandou contar esse testemunho. A minha mãe, nessa época, ela era do candomblé. E nas minhas orações eu sempre pedia, Deus, né? Sempre que eu ia pra igreja, eu pedia para Deus resgatar a minha família, para tirar, né? Isso do coração da minha mãe, que ela viesse conhecer o verdadeiro Deus, né? E o tempo foi passando. Eu nunca desisti da minha família, eu sempre, em orações eu pedia isso para Deus, né? Mas o tempo é somente dele, né? A gente tem que pedir, esperar e confiar que uma hora ele vai, né, trazer os seus, né? E passou-se muitos anos. Agora eu fui lá na Bahia. Não, então, aí passou esses anos, acho que passou uns 5 anos. A minha mãe saiu, né? Não frequentou mais, né? O candomblé. Só que ela não
não aceitou Jesus, não conheceu a Cristo. E quando foi, mas a minha mãe sempre vinha para cá, né, me visitar, ficava em casa e eu levava ela para a igreja. Ela ia, mas ela nunca aceitou, né, mas ela já estava liberta lá daquilo. Aí eu fui no ano de 2000 e não sei se foi 2022 ou foi 2023. É 2022. Eu fui lá na Bahia e Deus, Deus respondeu as minhas orações. Olha quanto tempo se passou. Quase 20 anos, né? E a minha mãe aceitou Jesus, minha mãe e meu pai. Hoje eles são filhos de Deus. Ele deixou de ser criatura para ser filho de Deus. Porque a gente, antes de aceitar Cristo, nós somos criatura dele, criatura de Deus. E quando você aceita Cristo, somos filhos, né? Porque criatura é o que ele nos criou, é criatura de Deus. E a minha mãe aceitou Jesus. Graças a Deus, hoje ela vai para a igreja lá, né? Eu sempre ligo e pergunto, e aí, mãe? Ela, tô indo para a igreja. Então, eu semeei isso, né? A minha sementinha brotou lá no coração dela. E as minhas orações Deus ouviu. Não importa o tempo, quantos anos se passa, Deus sempre vai ouvir. É no tempo dele. Ele estava preparando, né? Então hoje a minha mãe serve a Jesus. E ela tem o propósito de batizar. Ela tem essa vontade de batizar. Hoje a minha mãe tem, acho que 78 anos. E o meu pai, acho que tem 77, por aí, é uma diferença de 2 anos dos dois. Então, eu vim aqui para passar isso para vocês. Voltando lá no sonho, o sonho, eu tava dormindo, né? E no sonho mesmo, eu não sei, como se fosse que eu tivesse acordado com meu esposo que tinha chegado e falou assim pra mim: amor, você tá dormindo? Eu achei que eu tava acordada. Depois, quando eu acordei, eu perguntei pra ele: amor, você veio aqui? Porque ele não tava aqui. Você veio aqui e perguntou se tava dormindo? Ele falou: não, tô chegando agora. Então, eu creio que foi o Espírito Santo que tava perguntando pra mim se eu tava acordada ou dormindo, porque ele queria falar comigo. Então, foi aí que eu logo adormeci no sono profundo. E Deus, ele me mostrou em sonho assim, que eu tava pregando pra uma pequena, não era multidão. E Deus me tomava em espírito e eu tava contando esse testemunho que eu tô contando aqui pra vocês. E sabe, não era eu falando, parecia que o Espírito Santo tava dominado pelo Espírito Santo, era ele que tava falando, eu só tava movendo a minha boca. E eu me sentia tão feliz, eu não acredito que eu tô conseguindo falar tudo isso. Preguei, contei o testemunho, mas não era eu. Eu ficava admirada. Nossa, eu não acredito. Eu estava feliz porque eu movia, mas não era eu, era o Espírito Santo que ele me tomou e eu comecei a falar. O Espírito Santo colocando as palavras na minha boca. E eu, gente, eu tenho isso, Deus tem que trabalhar algo em mim, que é isso, que eu tenho vergonha de falar em público, né? Eu sou um pouco tímida de falar em público. E eu creio que Deus está trabalhando nisso, né? E ele me mostrou que eu tava lá e ele me tomou. E na maioria das vezes a gente tem que dar lugar para o Espírito Santo, deixar ele usar, né? Que através do Espírito Santo, ele vai colocar a palavra na sua boca para você falar, para você pregar. Então, eu fiquei muito feliz quando eu acordei, eu contei pro meu esposo: nossa, moça, não acredita. Eu sonhei que eu tava pregando e o Espírito Santo que tava falando. Eu falava, quanto mais eu falava, eu sentia feliz, sentia vontade. Deus me dava a palavra na minha boca.
E eu falava. E Deus falou pra mim, você não vai pregar, hoje você vai fazer diferente, você vai contar como que você me conheceu. E assim foi, o Espírito Santo me tomou e eu comecei a contar o testemunho, as pessoas começaram a chorar. Não é só isso, eu tenho vários testemunhos para contar. Que se fosse para mim fazer um livro, dava um livro, eu acho que várias páginas, acho que num livro só não dava pra contar minha história. Tinha que fazer 2 livros. E então é isso.